A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Em menos de uma semana, as expectativas sobre os mercados e a economia do Japão se alteraram completamente. O país foi o queridinho do mundo financeiro por mais de um ano. A sua moeda mais fraca levou o mercado de ações a recordes e reacendeu a inflação após décadas. Só que aí, o Banco do Japão, na última quarta-feira, resolveu aumentar a taxa de juros e o presidente da instituição, Kazuo Ueda, indicou que pretende continuar esse aperto, ajudando a desencadear um aumento acentuado do iene e oscilações violentas nos mercados globais. Os investidores foram forçados a abandonar estratégias baseadas em visões macroeconômicas de que a moeda japonesa permaneceria fraca e que as taxas de juros não subiriam tão rapidamente. A estratégia do dia de hoje é explicar o que esse choque nas expectativas do mercado implicam para a política e para as famílias japonesas, já que essa turbulência do mercado pode afetar a confiança do consumidor e a delicada saída do Japão da deflação. Hoje a gente também vai falar sobre como a BHP está avaliando a venda de ativos de ouro e cobre aqui no Brasil e que contratou aí o Santander para assessorar essas negociações, e também vamos falar sobre como você falhou mais uma vez e a Disney está com demanda mais fraca dos parques temáticos, prejudicando o seu resultado trimestral. Agora que você não está indo para Disney, olha só o que está acontecendo. Hoje é quinta-feira, não sei porque eu falo isso, porque eu me perdi, que tem uma propaganda no site da Bloomberg Linha que tá aparecendo a Gisele Bündchen, e aí eu olhei pra ela e me distraí. Hoje tem semifinal de vôlei, tá? Tô te lembrando aqui, se você tá escutando isso na quinta-feira, são às 11 do horário do Brasil, então faça o seu dever cívico e vá assistir essa semifinal. Agora, vamos às notícias. Para começar a entender o que está acontecendo no Japão, que levou à pior queda do índice de Tóquio desde 1987, a gente precisa entender um termo importante para o mercado financeiro, que é carry trade. Na prática, esses investidores eles vendem moeda em um país em que a taxa de juros é muito baixa, como no Japão, que estava próxima de zero, para levar esse dinheiro para outros países em que a taxa de juros é mais alta e, assim, lucrar com essa operação. Esse resultado, na diferença entre a taxa de juros de um país e de outro, é usado para abater a taxa de conversão das moedas, por exemplo, e trazer lucro para os investidores. Muito bem. Os investidores que estavam alocados no Japão estavam usando essa prática de carry trade há muitos anos, já que historicamente as taxas de juros do Japão são próximas de zero. Isso é uma política monetária adotada pelo país durante todo esse tempo para desestimular as pessoas a deixarem o seu dinheiro parado. Ou seja, se elas deixarem ele no banco, antigamente quando a taxa de juros era negativa, elas acabariam perdendo, porque se o dinheiro delas está lá, a taxa de juros come o dinheiro delas, digamos assim, não dá nenhum tipo de retorno. Isso foi algo utilizado para tentar estimular a economia. Só que isso não estava funcionando muito bem. Então, desde o início do ano, as taxas de juros do Japão ficaram no 0 a 0, elas já não eram mais negativas. E aí o que aconteceu na semana passada, na quarta-feira, foi que o Banco Central japonês resolveu dar um passo além disso e aumentar essas taxas de juros e ainda por cima dar uma indicação de que vai continuar fazendo isso. Só que isso pegou o mercado completamente de surpresa, porque como isso é uma prática histórica do país, estava todo mundo posicionado justamente nesse tipo de operação, pegar dinheiro barato no Japão, levar para outros países e lucrar com esse movimento. Com essa pequena mudança, com esse aumento na taxa de juros, essas práticas bem delicadas acabam sendo destruídas, fazendo com que o mercado ficasse em completa turbulência. Diante dessa elevação das taxas de juros no Japão, muitos desses investidores precisaram desfazer essas posições. E aí esse movimento, ainda por cima, contribuiu para derrubar os preços dos ativos por conta dessa pressão vendedora, pressionando também moedas de emergentes usadas nesse tipo de trade, como o real. Então, além dos perigos de recessão dos Estados Unidos, que levaram os mercados a se posicionarem em ativos mais seguros, essa história do Japão também contribuiu para que o real batesse em 5,80 na segunda-feira. Segundo o Stephen Miller, que é consultor da Grand Samuel Funds Management e ex-gestor de fundos da BlackRock, esse é um terreno absolutamente novo para os mercados. Há um exame de consciência de todo mundo agora que o Banco Central japonês
está decidido a se afastar de anos de política de taxas zeros ou negativas. O Japão está no centro das preocupações porque ninguém sabe o que vai acontecer. Essa venda histórica no mercado japonês, que mais uma vez aí levou o índice de Tóquio ao seu menor patamar desde 1987, indica que qualquer operação de impulso que esperava lucrar com esse iene mais fraco e a ampla recuperação das ações japonesas foram eliminadas. Então, o mercado está tendo que repensar as suas estratégias globais. Só que tem um outro ponto aqui também. Existe uma opinião de que a decisão do Banco Central japonês foi um passo em falso e influenciada por pressão política, já que vários políticos proeminentes estavam chamando a atenção para o iene fraco nas últimas semanas. Isso poderia prejudicar o relacionamento entre o governo japonês e o Banco Central e impactar a tentativa do primeiro-ministro Fumio Kishida de ser reeleito como líder do partido governista do Japão no próximo mês. Por outro lado, tem gente que apoia isso. Christopher Wilcox, que é chefe de negociação e bancos de investimento da Nomura Holdings, disse que o aumento das taxas foi a decisão certa, dado o ambiente macroeconômico do país e que a mudança de décadas de política de dinheiro fácil seria certamente perturbadora. Eles sempre souberam que a reversão seria muito difícil, disse ele. Então, o Banco Central está agindo de forma extremamente inteligente, diz o Wilcox. No dia da decisão, o presidente do Banco Central japonês disse que eles continuariam com essa política monetária de aumentar as taxas de juros. Só que, diante dessa turbulência do mercado, um influente vice-governador do Banco do Japão disse nesta quarta-feira que o Banco Central não vai aumentar as taxas de juros enquanto os mercados estiverem instáveis, minimizando a chance de um aumento iminente nos custos de empréstimos. Essas declarações desse vice-governador, que se chama Shinichi Ushida, contrastaram com os comentários do presidente do Banco Central, Kazuo Ueda, que foram feitos na semana passada. A expectativa agora dos investidores é para ver o que vai ser feito dessa decisão e se há ou não uma discordância interna entre os governadores do Banco Central japonês e o quanto de influência política que está mexendo aí com essas decisões. A BHP, a maior mineradora do mundo, está planejando vender ativos de cobre e ouro no Brasil, adquiridos com a compra da Oz Minerals, de acordo com pessoas a par do assunto que falaram à Bloomberg News. A empresa contratou o Santander para assessorar em negociações para uma potencial venda depois de concluir uma revisão estratégica dos ativos, disseram essas pessoas que pediram para não serem identificadas porque as discussões não são públicas. Tanto a BHP quanto o Santander não comentaram. Essa aquisição dessa empresa pela BHP, de 6,3 bilhões de dólares em 2023, foi o seu maior negócio em mais de uma década, em uma estratégia para aumentar a exposição a materiais-chave usados em energia limpa e carros elétricos. A BHP não tem intenção de vender a Samarco, a produtora de minério de ferro que controla junto com a Vale, disse a empresa à Bloomberg News no ano passado. A Samarco é aquela que esteve envolvida nos grandes desastres de Minas Gerais dos últimos anos. A Disney apresentou um cenário misto ao divulgar os resultados do seu terceiro trimestre fiscal na quarta-feira, no qual a fraqueza dos seus famosos parques temáticos ofuscou o primeiro lucro da empresa nos serviços de streaming. Ou seja, você fica em casa vendo o filme da Disney, não vai pra Disney, e olha só o que aconteceu. Os parques temáticos da Disney nos Estados Unidos, afetados pelo aumento dos custos e pela fraca demanda, não atingiram as estimativas de Wall Street para vendas e lucros. A empresa disse que o seu parque Disneyland Paris sofreu com a redução das viagens devido às Olimpíadas e que houve um abandonamento cíclico na China. A pressão sobre a frequência vai permanecer nos próximos trimestres, segundo a empresa, depois de prever anteriormente uma recuperação nos últimos meses do ano fiscal de 2024. Agora, a Disney prevê um declínio de 1 dígito médio no lucro do quarto trimestre. A empresa respondeu que monitora ativamente o comparecimento e os gastos dos hóspedes e administra agressivamente a base de custos. Os parques da Disney e da Comcast, que controla aí os parques da Universal Studios, se recuperaram bem da pandemia de Covid-19, mas os executivos de ambas as empresas sinalizaram que a demanda começou a normalizar após um aumento inicial. Os resultados mais moderados do segmento de experiências da Disney ofuscaram um balanço positivo. A empresa, com sede na Califórnia, registrou um lucro de 254 milhões de dólares em seu estúdio de cinema, pondo fim a uma série de prejuízos graças ao lançamento de Divertidamente.
A Disney também registrou um lucro de 47 milhões de dólares na unidade de streaming, o primeiro resultado positivo desde que lançou o Disney Plus em 2019. Chegamos ao final de mais um podcast, lembrando que temos aí finais olímpicas para você assistir, eu estou reiterando isso para que a gente torça bastante, e você sempre pode deixar o seu comentário, seguir o podcast para ficar por dentro de todas as notícias. É isso aí, boa quinta-feira e nos falamos amanhã. Até mais!